Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e vai ser análise de um dos livros da minha TBR. O livro da vez é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Esse aqui é a carinha do livro normal e esse aqui é a minha edição, porque eu recebi ela pela Intrínsecos. Eu comprei o kit passado da Intrínsecos porque eu queria muito nessa edição em capa dura que eu amo muito. E vou falar pra vocês, como sempre, um pouquinho sobre o livro, sem spoilers primeiro, e depois eu entro mais específico ali nas minhas opiniões, nos meus detalhes em relação às cenas específicas do livro. Antes de começar a falar sobre o livro, se você ainda não é inscrito no canal e você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, dá um like nesse vídeo e eu vou deixar aqui nos cards a minha playlist sobre a minha TBR, como que eu fiz a minha TBR, porque pra quem me acompanha sabe que eu faço um sorteio, então todo mês eu vou lá e sorteio um livro, às vezes mais de um livro por mês, e eu vou postando vídeo de análise desses livros aqui no canal e tem tudo nessa playlist que eu deixei aqui nos cards pra vocês. Um Caminho para a Liberdade, gente, foi escrito pela Jojo Moyes, que é uma das minhas autoras preferidas e que é uma grande escritora de romances. Então, às vezes quando a gente vai ler um livro desse, a gente espera que o foco principal seja o romance. Nesse caso, não é. Ele conta a história de algumas mulheres que moram no Kentucky, nos Estados Unidos, que tem uma biblioteca a cavalo. Entre elas está a Alice, que é a principal, e a Marjorie, que é a outra principal. Depois a gente vê outras mulheres no livro, a Sophie, a Beth, a Izzy, mas a Alice e a Marjorie ali disputam pelo protagonismo do livro. Eu definiria esse livro como um livro feminista. Ele é um livro que traz muitos elementos feministas para aquela época em que se passa o livro. Então, ele é muito legal de ver. As mulheres, elas acabam criando ali uma biblioteca a cavalo para levar livros para pessoas que moram na zona rural da cidade. Essa biblioteca, ela realmente existiu e é um dos conteúdos da revistinha falando um pouquinho mais sobre como que era essa biblioteca, quantos anos durou, como é que as mulheres faziam na realidade. A Alice, então, gente, ela veio da Inglaterra pra se casar com o Bennett, que é o marido dela. Então ela se casou com ele lá na Inglaterra e veio morar nos Estados Unidos com ele e com o pai dele. E eles não conseguiram ter nenhum tipo de relação juntos ali, porque o pai dele estava sempre junto, Então, a Alice esperava que quando eles chegassem aqui nos Estados Unidos, eles teriam, né, uma relação mais íntima, eles poderiam conversar sobre as coisas, eles poderiam ali, enfim, fazer sexo, mas nada disso acontece e o relacionamento deles vai por água abaixo. O sogro da Alice, o Sr. Van Klein, é obsessivo, ele é o tipo de homem machista e ele não aceita que a Alice seja uma mulher autônoma, uma pessoa pensante, um ser pensante. Então ele quer que ela acate tudo, absolutamente tudo que ele determinar na vida dele e o marido da Alice, o Bennett, não fala nada. Certo dia, a Alice resolve fazer alguma coisa da vida dela e ela se voluntaria à biblioteca a cavalos que a Marjorie está organizando. Então é ali que a gente começa a ver a Alice tendo uma vida própria, saindo daquela prisão. Porque ela sai da Inglaterra achando que Inglaterra era uma prisão, que morar com os pais dela era uma prisão, e ela acabou mudando para outra prisão, só que dessa vez nos Estados Unidos. Então é muito legal ver essa transição da Alice, essa revolução da Alice como mulher, como pensadora, como leitora. E é aquele tipo de livro que quando a gente fala assim, quais livros que tem personagens que são leitoras? Esse é um livro que todas as personagens principais são leitoras, elas amam livros, elas vivem pelos livros. Tanto a Alice quanto a Marjorie quanto as outras personagens que são parte da biblioteca Cavalos. A Kathleen também, que ela entra depois, mais pro fim do livro, ali na biblioteca. Mas é uma história sobre mulheres, gente, é uma história sobre ser diferente numa época em que você era reprimida, e também sobre ser acusada de coisas que você não fez simplesmente porque você é mulher. O livro é muito bom, eu acho que ele é um pouco arrastado em alguns momentos, ele é bem detalhista e ele é de época, então assim, ele é bem detalhista às vezes nos termos que, deixam a gente um pouquinho mais entediado, sabe? Então no início é um pouquinho mais complicado de engatar, eu achei, né, minha opinião pessoal. Eu acho que poderia ter mais diálogos no livro e ele ser um pouquinho mais dinâmico. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim, mas não me faz amar o livro como eu gostaria de amar, sabe? Tem alguns pontos na história em si, no enredo em si, que eu não gostei tanto da forma como foi feito, mas, assim, não vou entregar agora porque é uma coisa que traz um spoiler, então não vou comentar isso agora, eu vou comentar na parte em que eu estiver falando já livre, assim, com spoilers especificamente do livro. Mas a minha nota pro livro, gente, é 8 de 10.
Principalmente por ele ser um pouco arrastado em alguns momentos. É um livro que, assim, ele não é longo, mas ele poderia ser um pouco mais curto. Eu acho que seria um pouco mais tranquila, mais leve a leitura dele, sabe? Ele trata de assuntos muito legais, que principalmente o empoderamento da mulher, a mulher ter sua voz. E, assim, me senti representada em diversos momentos, mesmo nós estamos em 2021 agora. Então, é muito legal ver isso no livro. Eu gostei muito do livro. A Jojo Moyes, de novo, ela me capta, ela me envolve de uma maneira muito boa. O livro, ele demora um pouquinho pra te prender, mas depois que te prende, eu li super rápido. Só que eu demorei ali alguns dias pra chegar nesse ponto que me prende. Então é esse principalmente o meu ponto negativo. Demora um pouco pra te prender, porque vai muito detalhista, sabe? Tem muito detalhe. Por exemplo, tem uma página inteira que descreve como é que é a montanha. Sabe, eu acho que, tipo, um parágrafo me descrevendo como que é a montanha é o suficiente. Não precisa descrever o tom de verde da folha, sabe? Mas é minha opinião pessoal, tem gente que adora detalhes assim. Eu já sou um pouquinho contra, porque eu acho que tu perde um pouco o foco da história, né? Tu sai ali do enredo, da narrativa, e tu começa a montar um cenário. Não é um roteiro, né, gente? É um livro. Então é só por isso que eu achei um pouquinho negativo. No geral, eu gostei muito do livro, ele traz uma proposta bem diferente. Eu nunca tinha lido um livro da Jojo Moyes que fosse protagonistas, todas as protagonistas mulheres, que os homens fossem só coadjuvantes. Então é bem legal também. Todos os que eu li, acaba que sempre tem um homem e uma mulher como protagonista, mesmo que eles não sejam um casal, sempre é um homem e uma mulher. Então esse aqui são várias mulheres como protagonistas. Então eu gosto muito, tô procurando esse tipo de livro realmente que incentive, né, a mulher como autônoma naquela época e nessa época também. Agora falando um pouquinho mais, gente, com spoilers. Como ter paciência com aquele Van Clive? Como ter paciência com o sogro da Alice? Cara, sério, ele já era insuportável, ele era completamente insuportável, mas no momento que ele bateu na Alice, eu queria entrar dentro do livro e tacar-lhe soco nesse cara, entendeu? E matar esse cara. Eu sou tipo o Fred quando vi o rosto da Alice. Compensação, amo o Fred, muito bom. Mas assim... E o pior de tudo é que o filho dele é um banana. O Bennett é um banana. E o pai dele é um ridículo. É um nojento. É um ser assim, ó. É um lixo de ser humano. E o Bennett é um banana, entendeu? Porque assim, ele não é mal. Ele não tem um coração mal, mas ele é um banana. Ele não consegue fazer nada por si só. E ele tá sendo cúmplice das atitudes do pai. E do jeito que ele bateu na Alice, ai, que nojo que eu tive. Ainda bem que a Alice saiu daquela casa, foi com a Marjorie, e aí começou a história dela. Propriamente dita, sobre a cabeça dela, sem ter que se preocupar com os outros. O Bennett é um lixo, ainda contou tudo que aconteceu no quarto com a Alice pro pai dele. Meu, sem condições, sério, sem condições. Mas o Bennett até que se redime um pouco, né, ali quando ele conta pra Alice no fim do livro sobre as filhas do Clegane. Graças a Deus, a Verna foi lá e salvou o julgamento da Marjorie. O que eu comentei que eu não gostei muito em questão de enredo é a forma como a Marjorie foi presa. Eu achei que assim, sei lá, poderia ter sido um menor período de tempo, sabe? Porque assim, eu achei já que não ia se resolver, porque ficou tantos capítulos com ela presa que eu achei que não ia se resolver. Então, e daí isso me desanimou um pouquinho. Então eu acho que poderia talvez ter deixado mais pro fim do livro ela ser presa. Porque, assim, ficou muito tempo naquele lenga-lenga, naquele drama da Alice. Ai, a Marjorie tá presa, o que eu faço? Eu não tenho nada pra fazer, eu não tenho nada pra fazer. E vou embora pra Inglaterra e os vem mal. Ficou muito tempo naquele enredo. Então, me desanimou um pouquinho, porque nunca se tinha uma resolução ou um olhar de esperança. Tanto que quando descobriram lá sobre as filhas do Clegane, que a Verna veio pro julgamento e teve aquele depoimento, eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava que isso acontecesse. Afinal de contas, nem a gente sabe se a Marjorie fez isso ou não. Se o cara caiu, se a Marjorie bateu no livro com um livro nele ou não. Não dá pra entender realmente o que aconteceu. Ninguém fala, mas se presume então que a Marjorie tenha feito isso mesmo, porque o Clegane nunca ia devolver o livro na biblioteca. Então o depoimento da Verna teria sido uma mentira. Essa foi a minha interpretação da história, que a Marjorie realmente fez isso. Não sabia se ele tinha morrido ou não, mas bateu nele pra se defender e fugiu. Foi isso que eu entendi que aconteceu. Mas eu achei que poderia ter sido um pouquinho mais curto esse período de prisão. As cenas do julgamento são maravilhosas, elas são muito boas. Ver aquelas pessoas atacando a Marjorie sem nem saber o que aconteceu é, assim, é ridículo. E a Virginia nascendo na prisão, coitadinha. Mas o Sven é um cara maravilhoso e vai cuidar da neném, cuidou da neném, né, da Virginia. E eu gostei muito da amizade dela, do jeito que as meninas se unem. Toda a cena da enchente é muito boa. Isso pra mim, outra coisa.
A questão da enchente poderia ter sido pra mim mais pro fim do livro, porque foi um ápice muito bom. Pra mim, a melhor parte do livro é ela salvando as pessoas na enchente. Então, assim, isso pra mim poderia ser mais no fim do livro, sabe? Não focar tanto na prisão da Marjorie. Eu entendo o fim do livro, focar na resolução da prisão da Marjorie. Mas a enchente, pra mim, são as melhores cenas do livro inteiro e elas deveriam estar mais pro final, porque a gente espera, né, que venham cenas melhores ao longo do livro. Então, eu gostei muito, 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 muito. Fiquei muito triste que a Sofia perdeu a casa, mas fiquei feliz que ela conseguiu um emprego lá na biblioteca e conseguiu sair da cidade, levar o William com ela. Então, eu gostei muito dos desfechos. Um grande ponto positivo, 1000 pontos pra esse ponto positivo, que é no fim do livro, conta como ficou cada uma. E não só agora, daqui a alguns meses. Então a Beth foi pra Ásia, a Izzy gravou um disco. Eu adorei que conta isso, porque eu venho reclamar aqui várias vezes que não tem epílogo de livro, que fica ponta solta. Nesse caso não fica ponta solta, a Alice se casou, a Marjorie se casou, tudo lindo, tudo maravilhoso, final feliz. Eu não esperava que esse livro fosse ter um final feliz, porque aconteceu tanta desgraça ao longo dele que eu estava preparada já pra chorar. Mas não foi o que aconteceu, teve um final feliz, fiquei feliz. E fiquei muito feliz também que contou o que aconteceu com cada uma delas. Então isso pra mim foi maravilhoso, eu gostei muito. Não tem palavras difíceis no livro, não é um livro difícil de ler. Ele só é arrastado em alguns momentos, mas assim, é porque ele é bem detalhista mesmo. Os outros livros que eu li da Jojo não eram detalhista a fundo como esse, então é uma coisa que eu estranhei um pouquinho. Mas acredito que seja muito por ser um livro que ela conta de época. Então ela tenta ser mais detalhista porque é um tipo de escrita um pouquinho diferente por ser um livro de romance de época. No mais, gente, vale muito a leitura, principalmente para meninas que gostam de ler livros sobre histórias de amizades femininas, sobre mulheres se impondo, procurando seu lugar na sociedade, fazendo coisas diferentes, e principalmente em épocas que era ainda mais difícil do que agora. Então vale muito a leitura. Se vocês quiserem comprar o livro na Amazon, utilizem o meu link do canal, e vocês acabam me ajudando ali a conseguir manter o canal, a trazer mais conteúdo pra vocês. E o livro é muito bom, minha nota é 8, eu não tenho nada além do que eu falei aqui pra comentar. Algumas cenas ali gostei mais, outras gostei menos. Tem pessoas piores no livro, mas eu amei muito todas as mulheres principais desse livro. Elas são sensacionais. A Izzy saindo de casa, roubando o carro, maravilhosa, muito incrível. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo aí, dá o seu like, deixa no seu comentário o que você achou desse livro. Até o próximo vídeo, se inscreve no canal. Beijos!